todo cristão que decide se aprofundar no estudo da Escritura ou fazer teologia, mais cedo ou mais tarde se deparará com a questão da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Na soteriologia existe a parte fácil e clara: só Cristo salva. Essa é a parte fácil. Em um segundo momento virão as questões difíceis. Se a salvação é pela fé somente, por que tenho que viver uma vida santa? E, finalmente, a grande questão: se é o homem quem decide ser salvo, ou se é Deus quem escolhe em sua soberania quem quer salvar? Essa questão suscita infindáveis debates, pois existem passagens que respaldam ambas as visões. Nesse vídeo quero trazer duas passagens que confirmam a doutrina da eleição, mas que quase nunca são citadas. Ou seja, creio com muita humildade e sabendo que como homem posso estar errado, que muito provavelmente os calvinistas de fato têm razão. Mas antes quero falar rapidamente sobre a questão da salvação e o viver santo. Esse vídeo não é para tratar desse assunto, que no fundo não é tão difícil assim. Mas podemos justificar a questão do deixar os pecados em alguns tópicos. Primeiro, dentro da fé que justifica o pecador está o novo nascimento, conforme Jesus explica para Nicodemos em João 3, onde afirma que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, sem o novo nascimento não há salvação. Segundo, dentro da fé que justifica o pecador está o arrependimento. E aqui podemos lançar mão de um argumento mais lógico do que bíblico, ok? O que nos condena? Bem, sabemos que é o pecado que gera a morte e a condenação. Ora, se o Evangelho é o Evangelho da salvação, esse mesmo Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, não teria poder para nos libertar do pecado? Terceiro, Paulo em Romanos afirma: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Assim vocês também se considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E também Paulo, em sua epístola aos Colossenses, afirma: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que estão na terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. E também João afirma que aquele que diz, eu o conheço, obviamente se referindo a quem afirma conhecer Jesus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Ou seja, a questão da santificação e de viver no caráter de Cristo não é sequer uma questão. É óbvio demais, ok? O viver santo é uma consequência da salvação, mas que envolve também o esforço humano. A salvação não. Portanto, podemos afirmar categoricamente que o arrependimento está implícito na fé salvífica. A fé bíblica não é apenas um eu acredito, mas é um chamado à mudança de vida. Sigamos em frente. Ok, na doutrina da salvação temos então a questão do como se salvar, já respondida, a questão do viver santo, que também faz parte sim da soteriologia e não é uma disciplina à parte da salvação, mas tem uma forte relação com a própria salvação. Agora eu quero entrar na questão da Ordo Salutis. É um nome chique em latim para tratar da questão de como se dá a ordem de salvação. E qual é a questão? A questão é essa:
Se somos cegos para a verdade de Deus, precisamos ser primeiro regenerados para poder ver a obra de Cristo ou a imagem de Deus em nós, a imago Dei, e a revelação em si são suficientes tanto para salvar quanto para condenar, conforme parece que Paulo afirma em Romanos capítulo 1? A pergunta é: eu sou regenerado para crer ou eu creio para ser regenerado? Geralmente as passagens usadas para defender a doutrina da eleição são essas. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para a adoção de filhos. Efésios capítulo 1, verso 11, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Romanos capítulo 9, onde Paulo afirma: amei Jacó, porém rejeitei Esaú, e também terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E que, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra? Além de Paulo, calvinistas citam passagens joaninas tais como João capítulo 10, versos 26 a 29, onde Jesus afirma: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. A interpretação calvinista afirma que a condição de ovelha precede a fé, não o contrário. Também João em João 1, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas gostaria de citar outras 3 passagens que parecem dar respaldo para a doutrina de monergismo de salvação. Dever de casa, hein? Procurar saber a diferença entre monergismo e sinergismo na teologia. Dá um Google. Primeira passagem, Atos 13:48. Creram todos os que haviam sido destinados à vida eterna. O texto lucano parece dar a entender que haviam pessoas destinadas à salvação e que não há apenas uma presciência divina. Ou seja, o texto deixa claro que Deus não apenas prevê quem será salva, como destina a salvação. Paulo, João e agora Lucas, todos parecem ver a eleição como uma realidade. Outra passagem em Atos é a salvação de Lídia, conforme relata Atos 16. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouvia era uma mulher temente de Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada bem como os de sua casa, ou seja, o Lucas, o autor do texto e testemunha do acontecido, afirma que Deus abriu o coração de Lídia. Por último, outra passagem pouco citada, mas que enfatiza a crença de Paulo na eleição divina, está em Gálatas capítulo 1, versos de 15 a 16, onde Paulo afirma: quando, porém, aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios. De fato, essa afirmação não é exclusiva em relação à salvação, mas ao chamado de Paulo ao apostolado. Mas se Deus escolhe algum no ventre de uma mãe para o apostolado, implícito está que há uma eleição incondicional da parte de Deus para Paulo. Outras passagens que me inclinam a crer que Deus intervém no coração dos homens são Provérbios 21. O coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor. Este o inclina para onde deseja. Êxodo 7. Mas eu endurecerei o coração do faraó, e embora eu multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não vos ouvirá. E Isaías capítulo 6, onde o Senhor afirma para o profeta: engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Deus aqui está punindo Israel, nos mesmos moldes da punição citada por Paulo em Romanos, onde Deus abandona os homens a seus próprios pecados. Deus está falando para Israel: vocês por anos não quiseram me ouvir, pois agora, mesmo que queiram, não ouvirão. Admito que existem algumas passagens que defendem a posição de que o homem é quem decide seu futuro eterno, mas essas, além de em menor número, geralmente podem ser interpretadas, incrivelmente, a partir da visão calvinista também. Poucas passagens defendem a escolha humana. A única passagem que, a meu ver, defende explicitamente a escolha humana é a passagem do jovem rico. Fora essa, muito poucas. Geralmente, a defesa do livre-arbítrio é mais filosófica e racional do que de fato bíblica.
Obviamente que este vídeo não tem a pretensão de resolver uma questão milenar como essa. Tivesse eu resolvido essa questão, eu mereceria um busto em Wittenberg, ao lado de Lutero ou de algum outro grande teólogo, mas de fato me parece que a revelação deixa claro que a salvação, do início ao fim, pertence ao Senhor. Conforme afirma o profeta Jonas, completamente contrariado quando Deus decidiu salvar Nínive. Na verdade, eu devo confessar minha inclinação para o calvinismo. Eu não viveria bem neste mundo crendo que o destino da raça humana está nas mãos da própria raça humana. Acredite, eu faço parte dessa raça e não confio nem um pouco em mim, nem em você. Eu gosto muito de um diálogo entre Lutero e Erasmo de Roterdã, esse gênio da tradução bíblica, quando Erasmo disse para Lutero: Lutero, deixa Deus ser bom. Então Lutero respondeu: Erasmo, deixa Deus ser Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.